Oi, bom dia, pessoal. Poucos ainda na sala, né? Mas, bom, ah, duas coisas. Hoje a gente vai fazer uns exercícios. Lá ainda a gente está falando de ALP, tá? Laboratório de ALP. Então, a gente vai fazer uns exercícios. Os exercícios já estão lá no Canvas, aba arquivos. O arquivo chama ALP Prática 29 de setembro, tá? E eu vou compartilhar aqui também o primeiro exercício, que é o que a gente vai discutir, e daí seria o primeiro para a gente fazer. Tem um projeto da teoria, que é aquele dos anagramas. Vocês já conhecem esse projeto, né? Coloquem aqui no chat, eu abro o microfone. Vocês sabem de qual projeto eu estou falando, né? Dos anagramas, que é de descobrir as palavras, para fazer nos mesmos grupos do projeto integrado. Legal. Joia. Daí, como a entrega dele é para o dia 8, na semana que vem, a aula de laboratório vai ser para tirar dúvidas, beleza? Do projeto. Aliás, vocês têm 2 monitoras agora. Vou colocar, a partir desta semana agora, já tem, e eu vou colocar os nomes e horários delas. Só um minuto para eu achar aqui. Já coloquei lá no Canvas também de estruturas de dados, tá? Daí na aula de quinta-feira, daí eu falo para todo mundo. Bom, então, vocês têm 2 monitoras, a Anitta e a Júlia. Elas tiram dúvidas tanto de ALP quanto de estrutura de dados. Legal? Bacana, né? Que a gente tenha conseguido. Eu acho que vai ajudar bastante. Daí tem um monte de horários, né? Tem horários todos os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias da semana. Então, enfim, dá para vocês procurarem elas bastante. As 2 atendem pelo mesmo Discord, que é esse que tá aí, tá bom? Quem não tem Discord, baixe. Mas principalmente quem gosta de games, assim, provavelmente já tem Discord, tá? Se não, só baixar e daí pegar esse Discord delas. Beleza? Nesses horários aí, que estão aí em cima. De boa, se vocês, enfim, por algum motivo perderem esses horários, também tá lá no Canvas, área arquivos. Só que eu coloquei no de estruturas de dados, tá bom? Elas atendem tanto estruturas de dados quanto ALP. Beleza? Bom, hoje, deixa eu colocar de volta aqui. Hoje, o exercício é sobre funções usando vetores. A professora Ângela, acabei de notar que ela chama de arranjos, tá? Que é a tradução literal de array. A-R-R-A-Y. Beleza? Eu normalmente chamo de vetores, é a mesma coisa, beleza? Tá? Então, caso, né, ela chame de arranjo, eu de vetor, de array, enfim, é a mesma coisa. Então, vamos ler. Os exercícios dessa semana já estão também lá no Canvas, arquivos, esse do de ALP. E vamos ler o primeiro exercício, que seria o para a gente fazer hoje, tá? Esse exercício não é para entrega e não vale nota, beleza? É só para a gente praticar. Inclusive, bom, enfim. Então, eu vou ler com vocês. Construir um programa que faz a leitura de N números inteiros, armazenando-os em um arranjo unidimensional, portanto, um vetor unidimensional. Encontra o maior e o menor deles. Beleza? Um programa bem facinho.
A única diferença é que vocês vão estruturar esse programa em várias funções. Então, vamos ler como é que vai ser a estrutura do programa. O programa deverá ter a seguinte divisão de funções. Vai ter uma primeira função que vai fazer a leitura dos n números inteiros e vai armazenar no vetor, no arranjo. A comunicação das informações lidas deverá ser feita pela lista de parâmetros. Daqui a um pouco a gente discute sobre isso. Tá? Então, a primeira função vai ler o vetor. Vamos ver a segunda função. Uma função 2 que recebe os n valores de um arranjo unidimensional pela lista de parâmetros e encontra o maior e o menor deles. A comunicação do maior e do menor deverá ser feita pela lista de parâmetros. Bom, a primeira função vai ler, a segunda função vai achar o maior e o menor. Beleza? Daqui um pouco, como a gente falou, a gente discute sobre os parâmetros. Uma função 3 que recebe pela lista de parâmetros os n valores de um arranjo unidimensional de inteiros e imprime esses valores. Ó, então, até agora, tem bastante texto para falar. A primeira função vai ler, a segunda função vai achar o maior e o menor, a terceira função vai imprimir. De boa? E uma quarta função, uma função 4, que recebe pela lista de parâmetros os valores de 2 números inteiros e os imprime. Nesse exercício, os números inteiros representam o maior e o menor números de um conjunto de valores. Ou seja, aqueles valores, o maior e o menor, encontrados pela função 2, vão ser impressos pela função 4. De boa? E, por último, a função main, a função principal, que define as variáveis do problema e chama as funções definidas. De boa? Esse é o exercício para a gente fazer hoje. Então, o exercício, ele não faz nada de muito novo, mas ele faz de uma forma nova, de uma forma super estruturadinha, onde cada pequena função, cada pequeno tipo de processamento vai ser feito por uma função diferente. Então, vamos começar pela função main. O que vocês vão ter? Ó, na função main, vou destacar aqui. Na função main, vocês vão ter as variáveis do problema e a chamada das funções. Quem que são essas variáveis do problema? Principalmente o vetor, que é um vetor de n inteiros, beleza? Esse n, como não está explícito no enunciado, vocês podem ler ou podem deixar fixo. Por exemplo, n vale 10, por exemplo, tá bom? A critério de vocês. Então, vai ter o vetor e algumas variáveis. Que variáveis vocês vão ter? Bom, principalmente, vocês vão precisar, provavelmente, de uma variável maior e uma variável menor, tá? Mas, enfim, talvez, se tiver outras, ou se eles não precisarem, né? O mais fácil é vocês usarem essas variáveis, daí vocês descobrem implementando, e daí vão me perguntando. Na verdade, fiquei assim meio arrependido de falar que provavelmente vocês vão usar a variável maior e menor. Legal. Então, ou seja, em princípio, pelo menos o vetor, tá bom? Aí, na função main, depois disso, vocês não vão nem preencher o vetor. Daí, vocês vão chamar as funções descritas em cima em ordem. Aí, vocês chamam função 1, função 2, função 3, função 4, termina a main. Então, na main não vai ter praticamente nada, só vai ter a declaração das variáveis, principalmente do vetor, e de outras variáveis que vocês possam precisar, e a chamada das 4 funções, nesta ordem. Função 1, função 2, função 3, função 4. Daí já vem o fecha-chaves, termina, tá bom? Bom, nas funções, quase todas as funções, exceto a 4, vão trabalhar com os vetores, com os arranjos, beleza? Portanto, o vetor, o arranjo, ele deve ser passado por parâmetro para as funções 1, 2 e 3, tá bom? Então, vocês vão passar para a função 1, o vetor, vetor, sei lá, o V, seja o nome que vocês derem. Vocês vão passar para a função 1, e aí na função 1,
Daí vocês vão fazer o for de vocês para ler cada uma das posições do vetor. Beleza? No exemplo que eu falei, cada uma das 10 posições do vetor. Por exemplo, 10 é só um exemplo. Pode ser 5 também. Enfim, não importa. Depois, para a função 2, o que vocês vão fazer? Para a função 2, vocês lembram que é aquela que descobre o maior e o menor. A função 1 só preenche o vetor. Então, na função 1, vocês passaram o vetor para o vetor ser preenchido. Na função 2, vocês vão ter que passar o vetor para a função descobrir o maior e o menor. Só que quando a função descobrir o maior e o menor, ela tem que informar main. Então, vocês têm que colocar 2 parâmetros a mais, o maior e o menor. Beleza? Tá? Para receber esses dados. A função 3 só imprime o vetor inteiro, então o parâmetro é só o vetor. Beleza? E a função 4 recebe pela lista de parâmetros os valores de 2 números inteiros e imprime. Nesse exercício, os 2 números inteiros representam o maior e o menor. Legal? Então, o maior e o menor que a função 2 descobriu, vocês vão passar para a função 4 e ela vai imprimir. Então, só a função 4 é que vai imprimir. O maior valor é tal e o menor valor é tal. Beleza? Então, esse é o exercício de hoje. Bom, de novo, para quem chegou depois, é um exercício sobre arrays, né, arranjos ou vetores. Não é para entrega e não vale ponto, mas é para a gente fazer agora, enfim, para a gente praticar. Então, mãos à obra e dúvidas a qualquer momento, abram o microfone ou postem aí no chat. E postem mesmo, porque daí, conforme as dúvidas, eu explico outros tópicos, enfim, com mais detalhe, tá bom? Ô professor, essa é uma daquelas atividades que a gente tem que postar até o final da aula, que vale meio ponto? Não, essa não vale ponto, essa é só para Tá, ok, fazer. ok. Inclusive, tem outras aqui na lista, tá? Tá. Ah, beleza. Tá? A lista toda Tranquilo. tá lá no Canvas Arquivos. De boa? Beleza, então. Valeu. Daí é só para a gente começar com uma. Falou.
Professor, Oi? eu fiquei com uma dúvida. Na função um, como ela vai fazer a leitura dos N números? Eu preciso passar o parâmetro na main para ela? Como que seria? Então, você tem que passar o vetor como parâmetro. O N, o enunciado não deixa explícito. Então, você pode passar ou você pode já deixar tipo fixo. Seu vetor tem tipo 5 posições. Aí, se ele está fixo, não precisa passar, tá? Mas o vetor, daí você passaria sempre o vetor. O vetor sempre tem que passar. Ah, entendi. Então o vetor ele teria de ser passado nessa função, né? Teria, porque daí o vetor ele vai ser compartilhado por todas as funções. Então, ele vai, exceto a 4, mas assim, ele vai ser declarado na main. Então, para as funções terem acesso ao vetor, daí teria que passar o vetor como parâmetro para 1, 2 e 3. Aliás, um jeito legal para vocês começarem é fazer primeiro a função 1 e a 3, porque daí dá para testar. Então, tipo, na main, você declara o vetor, né? Chama a função 1, depois função 3. E implementa as funções 1 e 3. A função 1 vai ler, preencher o vetor, né? Ler as N posições do vetor. E a função 3 vai imprimir. Daí vocês, depois que fizerem isso, já viram que a passagem de parâmetros está ok e tudo mais. Daí vocês vão para 2 e a 4, que acham que tem a ver com o maior e o menor. Ah, entendi. Beleza, então. Falou. Lembrando que para a gente passar o vetor, por exemplo, suponha que o vetor chame vet. É só chamar, tipo, lá na main, por exemplo, F1, entre parênteses, vet. Só isso, tá bom? Aí, na hora de pegar na função, quando você for declarar a função 1, função 2, etc., aí nos parâmetros você coloca int, vet. Tem várias formas de fazer, quase nenhuma vai dar erro, mas o mais aconselhável é colocar vet, abre e fecha colchetes. Como a gente já viu em estruturas, tanto, por exemplo, vet e vet abre e fecha são o endereço do vetor. É o endereço do primeiro byte do vetor, então dá na mesma. Então, na hora das funções, na hora de pegar o vetor, né, os parâmetros da função, por exemplo, void função 1, int vet ou int vet abre e fecha colchetes, dá na mesma porque para o compilador é o endereço do vetor, ou seja, o endereço do primeiro byte do vetor. Tá? Mas façam tipo como é o mais recomendável. Tá? Na hora de dentro da main, só vet. E na função, vet abre e fecha colchetes. Quando vocês fizerem a 1 e a 3, colocam, tipo, fiz a 1 e a 3 aqui no chat, tá? Porque daqui um tempo, daí eu faço com vocês, vou começar, daí eu vou fazer só 1 e a 3, tá? Depois, no final da aula, eu posso fazer a 2 e a 4 também, tá? Mas só para a gente ajustar os parâmetros das funções e tudo mais. 1 e a 3, então. Quem terminar, coloca aqui no chat para eu ter ideia do ritmo de vocês. Tá? Daí eu faço também.
Oi, voltei. Alguém tá tendo problema com compilação? Ou erro de compilação? Ou não? Tipo, só estão batalhando. Se tiverem problema de erro de compilação, posta aqui, tá?
E aí, como vamos? Vamos fazer o começo com vocês para ver, né, se todo mundo tá indo pelo caminho certo. Vou fazer lá no Replit. Beleza? Bom. Então, vamos lá. Using namespace standard. Eu vou, como o enunciado não fala que a gente tem que ler o N, eu vou definir um N. Vou dar um define N, qualquer número, 5, por exemplo. Que daí depois, se a gente quiser testar com qualquer outro N, é só a gente vir aqui nesse define e trocar. A nossa main vai ser muito simples. Uma ideia de usar as funções é para a gente deixar a main bem compacta, a gente conseguir entender bem a main e os detalhes ficarem nas funções. Bom, algumas coisas que a gente tem que declarar aqui. Bom, a primeira é o nosso vetor, beleza? Vou declarar o nosso vetor com n posições. Tá? E daí, o que a gente vai ter na main vai ser basicamente chamar as funções. Vou chamar a função 1, vou chamar de f1 só, tá bom? E o parâmetro, a gente vai ter que passar para a função o vetor, porque a função f1 é que vai preencher o vetor. Então, passar o vetor. Beleza? Vai ser assim, então. Depois, aqui embaixo da f1, eu vou chamar f2, f3 e f4. Tá bom? Então, vamos fazer as funções. Vamos fazer primeiro a f1, que é essa nossa primeira aqui. Bom, como é que são as funções mesmo? Eu vou fazer fora da main, porque a main é uma função, f1 é uma outra função. Então, eu vou fazer no programa também fora da main, porque é uma outra função. Bom, como é uma função, ela retorna um tipo também e tem um nome. Bom, como a gente não está falando nada da função retornar, ela só vai preencher uma coisa e, além disso, ela só pode retornar um valor, então a função vai ser void. E a função chama f1, beleza? Quais parâmetros a função tem? Só tem um parâmetro, que é o vetor. Lembra que quando a gente passa lá na main, a gente só chama de vet. Aqui a gente até poderia só chamar de vet. Mas a convenção é a gente colocar vet, abre e fecha colchete. Tá bom? Então, aqui vai ser a nossa F1. De boa? Então, ó como que tá ficando. Lá na main, declarei o vetor e estou passando o vetor, que é o vet, para a função. Percebam como eu estou passando, ó, só o nome do vetor. A gente lembra que os dados estruturados, as estruturas de dados, tipo os vetores, as matrizes e as strings, elas já são endereços. Então, quando eu passar, já estou passando o endereço, tá? Que é vet. E eu estou pegando aqui também, ó, o vetor. Se vocês lembram lá de passagem por valor e passagem por endereço ou referência, a gente lembra que quando a gente passa por referência ou endereço, todas as alterações que a gente fizer no parâmetro vão ficar visíveis na main. Vai ser esse caso. Por que eu não passo o e-comercial? Porque vetor já é endereço. Beleza? Tá. Bom. Então, ó, sempre que eu for passar vetores, matrizes, strings, eu passo assim, tá bom? Lá na função f1, o que eu vou fazer? O que a função f1 vai fazer?
Lembra lá do anunciado, ela vai preencher o vetor só. Então, vou declarar uma variável inteira i aqui, para servir de índice do meu for. Podia declarar também dentro do for, enfim. E eu vou preencher as n posições. Então, for i de 0, enquanto i menor que n, i mais. Daí eu vou preencher o vetor. Beleza? Então aqui eu vou colocar o vetor, tipo, cout. Vou colocar um barrinho aqui. Digite o valor i. Eu vi nos exercícios que vocês falam i mais 1, né? Para digite o valor 1, o valor 2, até o valor n. Eu vou colocar i só, tá? Vai começar do zero. Digite o valor 0, 1, 2, 3, até n menos 1. Beleza? Daí, gosto pessoal, tanto faz. E aqui eu vou dar tipo, 2 pontos pro usuário ver que ele vai ter que digitar. Digite o valor e daí eu vou ler o valor. Então, sem... Vou ler os n valores e vou colocar no vet i. Beleza? Então é assim que a gente vai fazer. Se a gente resolvesse compilar e executar, por enquanto, enfim, ele nem está imprimindo, né? Só está entrando com os valores. Mas, enfim, vamos fazer aqui. Então, vamos compilar g++ main .cpp -o, vou chamar de prog. Legal? ./prog. Vou executar. Aí digite o valor 0, aí digito 1. Aí digite o valor 1, digito outro valor. Digito o valor 2, digito outro valor. Digito o valor 3, digito outro valor. Digite o valor 4, digito outro valor. Beleza? Tá? O que eu vou pedir para vocês agora é... Ó, todo mundo já viu, o review, né? A chamada da função para preencher. Agora vocês vão fazer a F3. F3, o que era F3 mesmo? A F3 vai imprimir o vetor. Então, que parâmetros a gente tem que passar? O vetor, porque vai imprimir o vetor. E daí, aqui vocês fazem a F3 imprimindo todos os valores do vetor, tá? Desde o vet 0 até o vet n-1. Então, vai lá, tempo para vocês. Quem imprimiu o vetor, fizer F3, coloca um OK no chat para eu saber. Enquanto isso, eu vou fazer chamada. Tá?
Lista de vocês, Arthur, ok. Breno, tá aí? Bruno Amorim, Bruno Henrique, Carlos César, Davi, Felipe, Gabriel, Jean, Guilherme tá aí? João Vitor Vidal tá aí? Murilo Malvese, Vinícius Borim, não, deixa eu anotar aqui. Então, vou confirmar. Okay. Voltei aqui, tá fazendo chamada. Vamos ver. O professor estava vendo um vídeo relacionado a esse exercício, em que ele deixa dinâmico o número de índices do vetor, pedindo ao usuário a quantidade. Teria... Ah, legal. Tentei realizar no meu, porém não consegui. É possível? É possível. A gente vai ver em alocação dinâmica, que é o nossos próximos assuntos lá em estruturas, tá? Então, por enquanto, sempre colocar um tamanho fixo. Lembra que o define, tudo que começa com o hashtag aqui, é do pré-processador. Então, o compilador, ele vai enxergar VET5, tá? Fixo. Então, tipo, na pergunta, é possível, mas não desse jeito. Tipo, você lê o N e daí declara com N. Não, é você pedir uma alocação de memória, que é o que a gente vai ver na próxima aula teórica. Não, não, vai começar, mas na semana que vem, que é o comando malloc. A gente até vai ver o malloc, tá? Mas, enfim, dá para fazer, mas a gente ainda vai ver. Carlos fez a função 3, legal. Falou. Mais alguém fez a função 3?
Bom, vamos fazer na função 3, ó. Lá na main a função 3 já foi chamada, tá bom? Eu vou fazer ela aqui. Função. Precisa de um tipo e o nome dela. Não vai retornar nada, void, e o nome dela é F3. E daí a lista de parâmetros. Uma função que só vai imprimir o conteúdo do vetor, só vai receber o vetor, que é o vet. Int vet, abre e fecha, porque é um vetor. E aí, às vezes eu vou fazer o seguinte, que é o jeito que eu costumo mais programar. Ao invés de declarar o i fora, normalmente eu declaro o i dentro. Então, tipo, é a mesma coisa que o da F1, tá? Vou colocar do jeito que normalmente eu costumo fazer. Então, for int i recebe 0, enquanto i menor que n, i mais, tanto faz, viu? Só, tipo, não faz diferença nenhuma, nem de tempo de execução, nem de nada, tempo de compilação, nada, mesma coisa. Então, antes de ir para o for, eu vou dar um cout aqui, só para ficar mais visível para o usuário. Um cout aqui. Só para ele saber que depois o que vai ser impresso aqui vai ser o conteúdo do vetor, tá bom? E daí eu vou fazer o for, e para cada uma das posições eu vou dar um cout. Eu vou imprimir o vet i. Como o meu for é de 0 até n-1, ele vai imprimir os n elementos do vetor. Beleza? Tá. A declaração do i pode ser feita fora ou dentro do for, tanto faz, como a gente já falou. Compilar e executar. 4, 9, 1, 0, 5. Daí ele imprimiu vetor 49105. Beleza? Bom. De boa, todo mundo seguindo, né? Bom, o que vocês vão fazer agora é... e daí eu acho que eu não vou fazer hoje, porque isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Não, embora as funções sejam bem, tipo, desse tamanho aqui também, né? A 4, então, é super fácil. Bom, mas vamos discutir as duas. Na função 2, você vai passar o vetor e a função tem que descobrir o maior e o menor elemento do vetor. Beleza? Portanto, quais vão ser os parâmetros da função 2? Eu preciso do vetor para descobrir o maior e o menor. Então, o que eu preciso é o vetor também. Então, a gente já sabe que na F2 eu também preciso do vetor. Aí a F2 vai descobrir o maior e o menor elemento. Nossa, se fosse um só, ela podia retornar esse valor, né? Mas são dois valores, é o maior e o menor. Então, a gente vai fazer isso através dos parâmetros. Então, os parâmetros vão ser o vetor, maior e menor, tá? Então, vocês vão declarar outras variáveis aqui, tipo maior, cadê a vírgula? E menor. Beleza? Aí lá no F2, na função F2, aqui na chamada, vocês vão chamar com 3 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o vetor, aí vocês vão passar o maior e o menor. Lembrem que o maior e o menor, eles são tipos simples da linguagem, né? Char, int, float e double.
E eles vão ser alterados na MEM. Então, a gente tem que passar eles por referência, tem que passar eles por endereço, não pode passar por valor, tá bom? Tá? Para que o valor deles seja alterado na MEM. Então, F2 tem que passar 3 valores, 3 parâmetros. O vetor, o maior e o menor. Lembrando que o maior e o menor vão ser alterados na F2. E depois na F4, a F4, se a gente ler lá no enunciado, ele vai imprimir 2 valores, independente de vetor. Legal? Então, que parâmetros vão estar na F4? Só 2 inteiros. Então, vocês vão passar esses 2 inteiros aqui, o maior e o menor. E a função vai imprimir os 2 valores, os 2 parâmetros. Tá bom? Tempinho para vocês, então. E daí, dúvidas, perguntem aí ou postem no chat. Se vocês quiserem, eu posso resolver hoje também. Acho que é até melhor eu resolver hoje, né? Porque daí fica mais fácil para os outros. Então, daqui 9 minutos, né? 9h30, a gente faz os outros 2. Tá? Bom, vi que o Murilo logou, vou colocar presença lá, tá? Não, de boa. Link do Discord está inválido? Deixa eu confirmar aqui no que eu recebi delas. Só um minuto. Tem que ver ST, Y maiúsculo, BD e 9. Tá, vou mandar uma mensagem para elas, tá? Tá dando convite inválido, né? Tá, obrigado, Patrick. Vou já colocar aqui para elas confirmarem o link do Discord. Legal, já pedi lá. Elas provavelmente estão em aula agora também, né?
E daí, assim que elas responderem, eu atualizo o arquivo que está lá no Canvas de estruturas 1, tá bom? Tá. Eu atualizo lá. Moçada, acho que eu já vou fazer aqui. Porque daí, enfim, pra gente ter certeza que vai dar tempo. Tá bom? Vou fazer primeiro o F4. A F4 é bem simplesinha. Tá? F4. E a F4 a gente vai passar 2 parâmetros, né? Para passar 2 números inteiros e ela vai imprimir os 2 números inteiros. A ideia nesse exercício é para a gente passar o maior e o menor descobertos pela função 2, tá? Então, a função 2 vai alterar o valor das variáveis maior e menor e a F4 só vai imprimir esses valores. Então, a F4 é bem de boa. Vamos fazer ela aqui. Então, não vai retornar nada. F4, ela tem 2 parâmetros inteiros. Observe que a gente pode dar outros nomes para os parâmetros também. Por exemplo, aqui eu vou chamar de N1 e N2. Aí o parâmetro que for passado como primeiro parâmetro, maior, aqui ó, dá uma olhada aqui na chamada do F4. Dentro da função F4, aqui ó, vai ser chamado de N1. E o segundo parâmetro, a gente passou o valor do menor, dentro da função vai estar na variável N2. Tá? Portanto, a gente não precisa usar os mesmos nomes necessariamente. É bom a gente usar, geralmente, porque facilita, mas não precisa. Tá? Então, eu coloquei isso aqui só para ilustrar isso. E essa função só vai imprimir os 2 números, o maior e o menor. Só mudar a proporção aqui da tela. Maior e o menor, que vai ser o N1, um espaço aqui, depois o N2. Daí a F4 é bem facinha, né? Tipo, quando você quer imprimir 2 números, você chama F4 com os 2 números, ela vai imprimir. Nesse caso aqui, eu coloquei maior e menor só para a gente sacar, né? Porque tem a ver com o problema. Tá bom? Então essa é a F4. A F2, que é a função mais, não diria difícil, né? Que tem a ver com os parâmetros aqui. Então, a função F2, ela vai percorrer o vetor e vai descobrir o maior e o menor elemento. Então, que parâmetros a gente precisa passar? Deixa eu ver aqui a mensagem. Acho que é desse minuto. Tá, depois já vejo com vocês. Bom, voltando. A função F2,
vai pegar o vetor e vai descobrir o maior e o menor elementos. Bom, então que parâmetros a gente precisa passar para F2? O vetor, então vamos lá, o vetor e o maior e o menor elementos, tá? Lembra que tanto o maior quanto o menor, a gente vai passar o endereço deles para que eles possam ser alterados. Tem duas formas de fazer isso. A forma que eu mais gosto, porque daí vai facilitar a gente na alocação dinâmica para mexer com ponteiros, é assim, ó. Sempre que a gente quiser alterar um parâmetro na main, uma variável da main, tipo aqui a função vai alterar o valor da variável maior e menor. A gente passa o endereço delas. Endereço a gente já sabe que é comercial. Tá bom? Por que a gente não passou do vetor? Porque vetor é um tipo estruturado, ele já é endereço. Então, todas as alterações que a gente fizer no vetor já vão acontecer mesmo. Se a gente quiser que as alterações sejam feitas nas variáveis simples, inteiras, float, double e char, a gente passa o e-comercial, tá? Passa o endereço delas. Beleza? Então, é isso. Então, função F2 vai pegar o vetor e vai retornar o valor do maior e do menor elementos. Ou seja, ele vai alterar os valores das variáveis maior e menor da main. E vamos lá fazer a F2. Bom, void F2. Elas estão respondendo aqui. Depois eu vejo. Né? Aí tem 3 parâmetros agora. Primeiro é o vetor. A gente já sabe pegar o vetor. Int_vet, abre e fecha. Vai ser o maior e o menor. Quando a gente passa pelo endereço lá na main, a gente pega pelo ponteiro. Então, int maior, int ponteiro menor. Dentro da função, vai ser a mesma coisa que a gente faria, só que toda vez que a gente tiver a variável maior, a gente vai colocar asterisco maior. Toda vez que a gente tiver a variável menor, a gente vai colocar asterisco menor. Tá bom? E daí aqui é achar maior e menor. Bom, deixa eu ver, 9h33, né? Já vou fazer, vai. Senão vai dar tempo. Então, bom, vou precisar de um i para percorrer o vetor, vou declarar aqui. Poderia colocar maior recebe menos 1.999. Menor recebe mais não sei o que lá. E depois testar com os n elementos do vetor. Eu vou fazer diferente. Ao invés de eu fazer n comparações, tipo comparar o maior e o menor com cada um dos n elementos do vetor, eu vou comparar só com n menos 1. Tá? Por que eu vou inicializar maior com um número que nem está no vetor? Então, eu vou inicializar maior e menor com o V. V não é vet. Vet. Com o vet 0. Beleza? Percebam que isso aí equivale ao maior recebe vet 0, menor recebe vet 0. Tá? Então, eu inicializei os dois com o primeiro elemento, o 0. E no meu for, eu não preciso mais começar do 0. Posso começar do 1, comparando só com 1. Então, for igual a 1, quanto menor que n, e mais, daí eu poupo uma comparação. Tá? Daí eu testo. If vet i for menor que o menor, lembra que toda vez que a gente for usar menor, vai ser asterisco menor, tá bom? Daí eu atualizo o valor do menor. Encontrei um número menor, tá? Então, menor recebe vet i. Else. Calma. Que ele está preenchendo tudo aqui. Não quero. Else. Ele faz uma tabulação que eu não gosto também. Else if
Se eu achar um cara maior, se o VET-I for maior, o maior de todos até agora. Ou seja, se o VET-I for maior que o maior. Lembra que sempre que é dentro dessa função, sempre que a gente for falar maior ou menor, vai ser asterisco maior ou asterisco menor. Aí eu atualizo o maior. Maior recebe VET. Beleza? Daí ele vai sair daí com o maior e o menor. Como a gente passou o endereço do maior e do menor, e aqui dentro da função, quando a gente pega o ponteiro, a gente segue o ponteiro lá para a variável da main e atualiza a variável da main, a variável maior e a variável menor. Testar. Compilar. E testar. Vou colocar esses mesmos valores. 4, 9, 1, 0, 5. Daí ele chamou o F2 de imprimir, aí imprimiu o vetor. Desculpa. Aí chamou o F2, que descobriu quem era o maior e o menor, e trocou o valor das variáveis da main. Aí chamou o F3, que imprimiu, ó, tá aqui. 49105. E daí chamou o F4, que pegou esses números, ó, o maior e o menor, que foram alteradas, ó, lá pela função F2. Então, a variável maior e menor foram alteradas, as variáveis da main foram alteradas. Quando a gente chamou F4, ele já imprimiu o maior e o menor. Tá certo? Deixa eu ver aqui das meninas, daí já atualizo vocês. E eu não acredito que o antigo tenha inspirado, veja se funciona. Certo. Cadê? Deixa eu agradecer. Já passo para vocês também. Estou agradecendo as meninas aqui. Ó, então o Discord tá entrando aqui no chat. Tá bom? Beleza? Eu vou atualizar lá também no arquivo no Canvas. De boa? Dúvidas? Então é isso, moçada. Obrigado pela presença e até... Deixa eu ver aqui, tem mensagem. Não, acho que é das meninas. Então é isso, moçada. Obrigado e até quinta-feira. Amanhã, né? Amanhã. Na aula de ED. Valeu, até. Até, moçada.